É sempre um prazer muito grande quando eu coloco o nosso programa Promoter no ar, como faço há 30 anos. E é sempre uma alegria maior quando eu estou com você, que é o meu telespectador e que me atura há 30 anos. Na realidade, nós trocamos informações. O programa Promoter foi feito para levar para você informação, cultura, lazer, mas acima de tudo, também prestar um serviço. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre um tema palpitante e importante para todos nós, para toda a sociedade, para toda a comunidade, para todo o estado do Amazonas. É importante para o Brasil também. É um tema palpitante, para isso eu trouxe um dos maiores proctologistas do estado do Amazonas, conceituadíssimo e, acima de tudo, também oncologista. E se eu for enumerar aqui, eu vou levar uns 5 minutos dizendo todas as profissões, na realidade, especializações que ele conseguiu fazer, na realidade. E eu vou conversar agora com o proctologista médico Marcelo Silva. Vamos falar de um tema chamado câncer de intestino e o câncer também de colo, ok? Mas eu quero te explicar uma coisa. Primeiro eu vou falar com você a respeito de câncer do intestino. Doutor Marcelo, é uma alegria muito grande trazê-lo a bordo do nosso programa e dizer que é uma satisfação poder beber nessa fonte que o senhor tem de informação, de cultura, e passar para a sociedade, dividir com a sociedade, na realidade, esse tipo de informação, em que o senhor agora vai explicar o porquê. Uma alegria muito grande estar a bordo do nosso programa. Sérgio, a alegria é minha, eu não sei como expressar a gratidão que você está me dando de poder explicar para o seu público a importância de se rastrear o câncer de intestino, principalmente atualmente. O que é câncer de intestino? O câncer de intestino é um tumorzinho que, por um defeito genético, ocorre no intestino, ele cresce benigno, mas transforma-se em maligno e pode ceifar a vida de muita gente. E o que fazer para evitar que você chegue a esse ponto de ter um câncer de intestino? Primeiro, só 20% dos cânceres são genéticos, 80% é estilo de vida e alimentação. E o melhor rastreio para isso é a colonoscopia. O que é colonoscopia? Perfeito. É o melhor exame do mundo para se rastrear câncer. É uma endoscopia, só que ela entra pelo ânus e ela aumenta essa pequena lesão em até 40 vezes ou mais. Com isso, eu consigo sacar, tirar esse tumorzinho que é virar de gás, por exemplo? Não, é ar. Ele joga ar. Dilata o ânus, que é fechadinho, dilata, né, o intestino, e eu consigo ver e tirar esse tumor na fase inicial. Eu diria nas entrelinhas também, isso aqui antes da entrevista, de que muitas vezes eles se escondem por ser pequenos demais, né? Eu já tirei tumor de 3 milímetros. 3 milímetros. Então, por isso que se faz um preparo intestinal. Um parêntese, um caroço de feijão, tem quase 1 centímetro. Um tumor pode ter 2, 3 milímetros. Então, se o preparo não estiver bem feito, ele fica escondido. E por que deve ser feito esse exame? Bom, de 2002 para 2003, houve um aumento de câncer de intestino de 4%. O Amazonas é o segundo lugar onde mais tem câncer de intestino. E a principal causa é a alimentação. Quer dizer, então, que se for detectado um câncer, certo? Não importa o tamanho, certo? Mas desde que seja, que o senhor possa, ali mesmo, na mesa de cirurgia, o senhor possa eliminar aquele câncer. É possível? A colonoscopia não só dá o diagnóstico, como tira o tumor, cura o paciente quando o tumor está na fase inicial. Sim, por isso que é importante fazer o exame. Aos 45 anos Começa. Isso mesmo. Aos 45 anos é obrigatório se fazer a primeira colonoscopia. Sérgio, quando o paciente é assintomático. Se o paciente tem qualquer alteração, o que é alteração, Marcelo? Digamos, Sérgio, você tem um irmão que vai todo dia no banheiro. De repente ele passa 4, 5 dias sem ir. Ele faz cocô durinho, de repente vem diarreia. Ele come, de repente... Houve uma mudança no intestino. Houve uma mudança do hábito intestinal. Qualquer mudança do hábito intestinal tem que se procurar um médico para fazer a avaliação e a necessidade, independente da idade, diga-se de passagem, para fazer a colonoscopia. Sim, por exemplo, eu tive o meu filho quando era criança ainda, né? Eu levei no médico porque ele tinha um problema que as fezes eram muito
grossas, na realidade, né? Muito espessas. E então aquilo machucava ele, que ele era criancinha, machucava ele. E daí o médico passou a ter uma medicação, que eu não lembro agora o nome, mas o nome do remédio, e ele tomou e normalizou aquilo lá. Mas ele sofria quando era, porque as fezes dele, além de ser ressecadas, elas eram muito grandes, na realidade. Quando criança, ainda, o quê? Coisa de 10 anos, mais ou menos. A constipação intestinal é uma coisa séria e evolui para hemorroida, para diverticulose, e o contato de muito tempo das fezes com o intestino, com a mucosa, também pode originar um câncer. Mas na realidade, ele todo dia ele fazia, mas era um esforço grande, porque, para você ter uma ideia, eu tinha que puxar a descarga várias vezes para poder descer as fezes, entendeu? De tão grossas que eram na realidade. Mas lactulona, eu acho que foi lactulona. Lactulose, a base de lactulose, o nome era lactulona. A base de lactulose. E ele tomou durante um tempo e pronto, normalizou. O que é a lactulona? A lactulona é uma medicação que serve para ajudar na evacuação. Ela deixa as fezes mais mole. Quer dizer que então que as pessoas que têm dificuldade para, por exemplo, nesse caso, a lactulona é recomendável? Não, procure o médico. É recomendável saber qual é o motivo. Sim, exatamente. Eu levei no médico e um gastro, né, na realidade, ele indicou isto. Né, e graças a Deus resolveu o problema. Né, e até hoje ele não tem mais nada disso. Mas agora foi um período que ele tomou bastante, né? Acho que um período. Só um adendo. Se você tem constipação intestinal, não usa medicamento, não usa lactopurga, essas medicações, procura um médico. Vamos saber qual é o motivo. Nem fitoterápico? Nada, procura um médico. Veja qual é o motivo. É algum motivo e precisa ser tratado. Na realidade, eu digo sempre o seguinte, todos nós temos um pouco de médico e de louco, na realidade, né? Eu, por exemplo, confesso ao senhor que teve uma época que eu lia todas as bulas. Né? E hoje, na realidade, eu leio menos. Porque se você for ler todas as bulas, você não vai tomar os medicamentos. Né? Porque tem medicamentos que dizem assim, olha, que você pode ser fatal. Isso aqui pode, então é complicado. Né? Então procura um médico, na realidade, e pensa sempre o seguinte, você não é médico, certo? Quando você vai jogar num time de futebol, você tem um técnico. Quando você vai querer, por exemplo, tem um problema na vista, você vai procurar um oftalmologista. Então procura dentro da especialidade. Agora presta atenção. Quem está falando para você é um jornalista que tem 68 anos. Cuide de sua saúde, porque quem mais gosta de você é você mesmo. Se você só pode amar alguém, se você se amar. E a demonstração de amor maior que nós temos é exatamente de termos cuidado com nossa saúde para que nós possamos transmitir para as pessoas felicidade, alegria, sorrisos, estarmos sempre bem. Porque ninguém gosta de ver você triste. Essa é a realidade. Não, fale para o meu telespectador agora, do fundo do seu coração, quais são os níveis dessa doença no estado do Amazonas e o porquê da nossa preocupação em fazer essa matéria. Bom, primeiro é a desinformação. O amazonense, nós somos o primeiro em câncer de estômago, por causa da alimentação, somos o segundo em câncer de colo, por causa da alimentação. E quem mais acomete são os homens, mas por preconceito, por discriminação, por machismo, eles não procuram os médicos. Para você ter uma ideia, os homens morrem em média 7 anos antes das mulheres. Por quê? Porque não procuram médico. A grande maioria, 90% dos homens que vêm ao meu consultório são trazidos pelas esposas. Doutor, ele mudou. Doutor, ele fez isso. Doutor, ele está sangrando. Mais ou menos. Não é assim também. Muito bem. Então, eu queria dizer o seguinte. Tem um caso que diz sempre o seguinte. O senhor acabou até de explicar. Por que o homem é mais propício a ter isso do que a mulher? Existe uma explicação científica? Fator genético. Ele tem mais propensão a ter câncer de intestino. Mas, estatisticamente, 1 ou 2% a mais. Não é tão significativo. Sim, vamos então agora passar por umas coisas que é importante. Preste atenção. Quais são os primeiros sintomas? Alteração do hábito intestinal, às vezes diarreia, às vezes sangramento, perca de peso, gases, qualquer alteração que seja anormal, deve-se procurar um médico. Inclusive gases? Inclusive gases. Perfeito. Não adianta tomar Coca-Cola para rotar, nem tomar água tônica, ok? Porque refrigerante vai piorar a situação, né? Porque refrigerante não é muito recomendado para a saúde, né? E outra coisa que eu posso falar, que eu não sou médico, mas eu vou orientar, porque eu também estudei muito gastronomia. Não compre nada que é tipo manteiga, tipo calabresa, tipo, né? E aquele frango que vem com aquele tezinho, né? Entendeu? Transgênico. Não compre.
ok? Porque você preserve a sua saúde. Compre aquilo que é... Quero comer linguiça calabresa? Coma, mas procure a pura, feita com carne de porco pura, sem carne processada, sem aditivo, sem nada, ok? Isso é que é importante. Tipo, não come, tá? Então, nós vamos passar agora por um sintoma. O que eu digo sempre é, o senhor falou, que o primeiro exame, na realidade, deve ser feito aos 45 anos. Correto. E não fazendo aos 45, passou da idade, eu não vou fazer mais. Não, tem que fazer. Bom, primeiro não tem idade. A partir dos 45 anos você faz de 5 em 5 anos se você não encontrou nada. Fez 45 anos, não tem nada, repete com 50, 55, 60, 65, 70 e vai. Outra coisa, não espere ter sintomas. Sabe por quê? Pergunto uma coisa de você. Você espera para tomar tua cervejinha? Você não vai tomar tua cervejinha? Eu espero para tomar meu vinho, ou nós esperamos para tomar nosso vinho? Não é. Não é verdade? Não marcamos o final de semana, saímos com a família, ou então para você encontrar com os amigos, né? Para esparecer na realidade, que faz muito bem encontrar com os amigos. Amigos trazem saúde também, você conversa, desabafa, né? Desde que sejam amigos salutares, na realidade, né? Amizades salutares. Agora, é muito importante nós orientarmos também, doutor, o senhor falou do tipo de alimentação, mas o senhor não definiu mais ou menos que tipo de alimentação. Por exemplo, o que é proibido comer? Nada é proibido comer, tudo em excesso faz mal. Mas o que é aquilo que o senhor não recomendaria? Comida condimentada, enlatados, comida processada. Como o seu prato tem que estar verde, o seu prato tem que ser verde, colorido. Mais colorido possível. Mais colorido possível. Carne bovina, por exemplo. Não faz mal, mas ingira a salada. Uma salada antes, para ajudar. Você precisa ter fibra nas 3 principais refeições, café, almoço e jantar. O café, por exemplo, tomado em excesso, ele não deve fazer bem. Mas um cafezinho que você tome por dia, um cafezinho, eu acho que é até salutar. Há uma divergência na literatura. Tem sobre o café, né? Sobre o café, e um diz que faz bem, outro diz que faz mal. A cafeína, por exemplo, sobe a pressão. Sérgio, tudo em excesso é prejuízo. O bom senso, que eu digo sempre que a justiça tem a balança, né? Se ela pesar mais para cá, ela está descompensada. Então, tudo em excesso faz mal. Até estava falando com o Darwin também sobre isso, não é verdade, Darwin? Estava comentando agora há pouco tempo, né? Uns dizem eu estou mais magro, outros dizem eu estou mais gordo, entendeu? Então, o ser humano, ele nunca está satisfeito com que os outros, como eles estão. Ele tem que se preocupar consigo. Você vai encontrar muita gente quando você às vezes está mais gordo, porra, tu és um baleia. Agora, se for um gordo rico, aí é fofinho na realidade, não é mais baleia, né? Então, elegante. Né? O Jô Soares, por exemplo, era fofinho. Ele nunca foi, era um homem elegante, não tinha problema de saúde na realidade, mas ele é controlado, né? Ele perdia o controle muitas vezes quando comia aquela feijoada gelada, né, à noite, né? O feijão gelado, né? Muito bem. Eu até conheci o Jô também, pessoalmente, trabalhei muitos anos no meio artístico, depois é uma outra história para a gente conversar. E eu quero dizer que agradecer, só agradecer. Primeiro, tirá-lo de casa, tirá-lo do seu lazer no sábado, porque hoje não teve lazer, mas na parte da tarde ele começa o lazer. E o detalhe, o senhor também tem horários para atender, não é isso? Tenho, eu atendo aqui no consultório de 3 por semana, segunda, quarta e sexta, 1 hora para cada paciente. Olha só que espetáculo. Nós estamos aqui no Cristal Center, certo? Isso. Linkado ao Manauara. E quando o Jorginho começou a fazer essa obra, na realidade, eu achei fantástico, até porque tinha uma coisa que ele disse, Jorginho, emenda num hotel aí, né? E ele me pediu várias explicações, apresentei o pessoal da Cor para ele na época, aí depois, com a pandemia, a coisa andou parada, né? Proprietário da Cristal Engenharia, né? Eu falo, Jorginho, que todos são amigos, né? Então, o telespectador, esse programa que nós dedicamos a falarmos de uma causa que na realidade pública, que deveria ser divulgada maciçamente, eu quero dizer o seguinte, ele está à sua disposição. Vou colocar aqui no pé do vídeo o telefone, que ele não pediu para não colocar, porque não gosta de fazer comercial, na realidade, mas está aqui no pé do vídeo como serviço, ok? Davi, coloca no pé do vídeo, tá? E deixa permanecer um pouco, copia, eu vou esperar. Posso falar uma coisa antes? Pode. Você percebeu, Sérgio, que agora na pandemia você descobriu qual é a coisa mais importante que você tem? A sua saúde. Saúde é a coisa mais importante que nós temos. E senão só pobre tinha morrido. Morreu rico, morreu pobre, morreu todo mundo. Qual é a conduta? A prevenção. Qual foi as pessoas que mais sobreviveram? As melhores fisicamente e emocionalmente. A emoção, o cérebro, ele tem que estar bem.
se você tiver com problema emocional, você vai emagrecer ou você vai engordar, porque aqui dá o comando de tudo, ok? Aqui é a máquina que comanda o nosso corpo, como Deus comanda nossas vidas, na realidade. Mas eu quero dizer para você, telespectador, de que copiou? Ah, não copiou? Está com o celular? Anota aí no celular. Eu aguardo. Não está com o celular? Pega a caneta. Sabe por quê? Porque vale a pena. Pegou a caneta? Anote o telefone dele. É doutor Marcelo Silva. Anotou? Liga, agenda uma consulta, ok? E você vai depois dizer, obrigado, Sérgio. Mas não é a mim que você tem que agradecer, é a você que teve tempo de copiar e vir aqui. Uma alegria muito grande receber a bordo do nosso programa. E eu quero poder reencontrá-lo também em outras oportunidades, porque a gente fale também de outras coisas, outras especialidades suas, na realidade, e o senhor emprestar, né, mais uma vez, o seu conhecimento, o seu estudo que o senhor fez durante a sua vida e continua fazendo, que a medicina é muito dinâmica. Né? E quero dizer o seguinte, que além disso, além do currículo maravilhoso que tem, ele empresta para a sociedade esse momento graciosamente, para que a gente possa levar para você 1 minuto, 10 minutos de saúde, para que você possa ter uma informação correta. Então, agradeço muito.